Olá, espero que estejam todos e todas bem. Bom, neste vídeo nós iremos entender de forma mais aprofundada o termo solidão da mulher negra. Para isso, utilizaremos algumas pesquisas como embasamento para nossas análises. Tudo bem? Bom, a primeira pesquisa que utilizaremos intitula-se Os Velhos Caminhos da Solidão da Mulher Negra. As autoras são Silva, Lima e Stein. E segundo essas autoras, o artigo apresenta o contexto colonizador e a forma como se desenvolveram a relação de vassalagem dos homens negros em suas preferências por mulheres brancas. A assimilação da inferiorização racial e o sentimento de redenção social no embranquecimento evidencia o preterimento das mulheres negras abandonadas em termos afetivos. A seguir, dialoga com a construção social das negras e seus reflexos na solidão, o preterimento da negra pelo homem de sua etnia, a política opressora do embranquecimento. Bom, a partir desta primeira citação, podemos depreender que a ideia de solidão da mulher negra estaria concatenada ao fato delas estarem sendo preteridas pelos homens negros, porque eles estariam buscando se relacionar com as mulheres brancas. Mas, no decorrer deste vídeo, apreenderemos que o assunto é muito mais complexo do que isso, porque os homens negros também sofrem um processo de preterimento das mulheres negras, porque elas também estão dando preferência em relações com homens brancos. Desse modo, também existiria a solidão do homem negro. Tudo bem? Bom, vamos analisar a próxima pesquisa que embasará nossos estudos para aprofundar o assunto e sair da superficialidade que o permeia. Analisaremos uma citação que está no livro de uma das mais importantes intelectuais e psicanalistas negra brasileira, que é a Neuza Santos Souza. Tudo bem? Na primeira citação do livro Tornar-se Negro, temos a fala de uma mulher negra chamada Luísa, e ela diz que: na minha turma tinha negros, eram negros rebeldes, geralmente da favela. Eu era negra branca, eu era como aquelas pessoas, mas não queria ser igual a elas de jeito nenhum. Mas também eu não era como os outros, os brancos, eles eram filhos de professores. Minha mãe não ia na reunião de pais e mestres, estava trabalhando. Minha afirmação sempre foi o estudo. Eu desprezava, não transava com os pretos. Os brancos eu admirava, eram meus amigos. Nesta citação, podemos refletir que Luísa era uma mulher negra que menosprezava a sua raça e se considerava uma negra branca. Ela era negra, mas se considerava uma negra diferente das negras e negros favelados. Ela não era branca, mas se considerava uma negra branca. Assim, podemos perceber o alto ódio que essa mulher negra tinha pela sua raça. Em outra fala de Luísa, ela diz que desprezava e não transava com pretos, mas com os brancos isso era diferente, porque ela os admirava apenas por serem brancos. Desse modo, podemos refletir, a partir da fala dessa mulher negra, que ela preteria os homens negros para estar ao lado dos homens brancos. Essa escolha ela fazia de forma intencionada a partir do desprezo que ela tinha pelos homens negros. Tudo bem? Dessa forma, a fala dessa mulher negra mostra que os homens negros também são preteridos pelas mulheres negras e, desse modo, também sofrem um processo de solidão na busca de relacionamentos afetivos. Tudo bem? Bom, vamos para a próxima citação. Para mim, um homem negro tinha que ser especial, ser muito melhor que o branco, se destacar, ser como eu. Teria que ser lindo, muito bonito, muito inteligente. Nunca apareceu um homem assim. A partir desta citação, podemos analisar que para Luísa se relacionar com o homem negro, ela exigia que ele fosse especial.
muito lindo, muito inteligente e melhor que o homem branco. Assim, essa mulher negra mantinha diversas exigências para proporcionar uma oportunidade de homens negros tentarem se relacionar com ela. Se analisarmos a fala dela na citação anterior, vemos que a Luísa admirava os homens brancos apenas por serem homens brancos, mas no caso dos homens negros, ela exigia que eles fossem perfeitos, ou no mínimo 2 vezes melhor. Desse modo, percebemos como as mulheres negras exigem muito mais dos homens negros do que dos homens brancos, e se esforçam muito mais para manter relações com eles do que com os homens negros. E muitas mulheres negras suportam violências de homens brancos e relações tóxicas porque para elas estar ao lado de um homem branco faz com que elas se sintam mais humanas, porque pelo seu complexo de inferioridade forjado pela escravidão, elas precisam da legitimação do homem branco para se sentirem gente, por mais que essa relação seja tóxica e violenta para elas. Tudo bem? Ainda segundo a Luísa, o tipo de homem negro que ela queria nunca apareceu. Bom, podemos refletir que talvez ele tenha aparecido sim, mas ela nunca deu oportunidade para ele porque ela estava correndo atrás de homens brancos que ela não exigia perfeição deles como exigia de homens negros. Tudo bem? A questão racial pintou aí da seguinte forma: quando aparecia um rapaz negro no grupo, existia toda uma pressão, toda uma expectativa das pessoas para eu namorar com ele, e eu não queria. Imagine, eu já dava a resposta de que por que eu tinha que namorar com ele? Só porque era negro? E tinha às vezes lances agressivos das pessoas me acharem racista, mas tinha também a coisa de eu não querer namorar com eles porque eram negros mesmo. A partir desta citação, podemos entender que Luísa não gostava da pressão que existia para ela se relacionar com homens negros que apareciam em seu grupo de pessoas brancas. Bom, de fato, nesta fala poderíamos sistematizar muitas reflexões, mas ela termina dizendo que às vezes não namorava com esses homens porque simplesmente eles eram negros mesmo. Desse modo, ela não gostava de fato de se relacionar com homens negros, e isso é muito comum entre as mulheres negras. Muitas dizem que de preto na relação bastam elas. Muitas também querem ter relação com homens brancos para clarear a família e ter filhos e filhas com cabelo liso. E muitas exigem um homem negro padrão, mas aceitam qualquer homem branco medíocre. E como a mesma Luísa disse, para ela se relacionar com um homem negro, ele tinha que ser especial e muito melhor que um branco. Assim, podemos analisar que a solidão da mulher negra pode estar relacionada ao fato delas priorizarem relações com homens brancos que elas não exigem muito e que no final essas relações não dão certo. E quando elas despertam desse auto-ódio que as fazem desprezarem o homem negro, já se passou muito tempo e as opções de relacionamentos são menores e mais difíceis. Elas acabam sozinhas. Isso também pode acontecer de fato com os homens negros ao preterirem as mulheres negras. Tudo bem? Minha avó, ela diz que quer se casar de novo, casar com um francês para clarear a família. Quando a gente, as netas, está namorando, ela pergunta se é preto ou branco. Diz que tem que clarear a família. O clarear não é só uma questão da pele, porque o negro é símbolo da miséria, de fome. De repente, clarear é também a ascensão econômica e social. Se for um cara negro que tem a condição econômica e social boa, tudo bem. Tem um lance de cor, mas no sentido de que a cor preta lembra miséria. O preto, para ser aceito como possível integrante da família, tem que ter curso superior. Se for um branco, não precisa. Principalmente em relação a nós, filhos do único filho dela que ascendeu, tem muita expectativa. Somos os filhos do professor. A fala é a fala de uma outra mulher negra, chamada Carmen. E ela se encontra no livro Tornar-se Negro, da proeminente autora Neuza Santos Souza. Tudo bem? Aqui podemos analisar que a avó incentiva suas netas a se relacionar com um homem branco para clarear a família e se livrarem da cor negra que, segundo ela, é símbolo da miséria e da fome. Ela ainda diz que um homem negro aceitável para um relacionamento deve ter uma condição econômica e social boa, ou no mínimo esse homem negro deve possuir um ensino superior. Mas ela e sua família não exigem nada disso de um homem branco. Ou seja, o homem branco para se relacionar com ela pode ser qualquer um.
Bom, percebemos como as mulheres negras exigem diversos requisitos dos homens negros e não exigem nada dos homens brancos. Assim, é muito mais fácil o homem branco se relacionar com uma mulher negra do que um homem negro se relacionar com uma mulher da sua mesma raça. De fato, em muitas relações de mulheres negras com homens brancos, os homens brancos são aqueles que mandam na relação, e muitas vezes são relações violentas e tóxicas, mas muitas vezes também as mulheres negras fazem de tudo para continuar nessa mesma relação, o que não aconteceria se fosse uma relação com um homem negro. No livro Mulher Negra, Homem Branco, da Gislene Aparecida dos Santos, podemos sistematizar tais fatos. Desse modo, podemos analisar que há a necessidade de haverem mais pesquisas sobre o tema da solidão da mulher negra, porque também existe o preterimento e a solidão dos homens negros. E como analisamos, muitas mulheres negras desprezam a sua própria raça. Assim, há a necessidade de se aprofundar o tema proposto neste vídeo, que é a solidão da mulher negra. Bom, aqui terminamos nossas análises sobre a complexidade do tema da solidão da mulher negra. Tudo bem? Bom, agradeço a atenção e espero que fiquem todos e todas bem.